Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Boteco Financeiro, onde a gente fala de mercado financeiro sem compromisso com a realidade. Começando aqui o nosso primeiro episódio aqui do canal, o primeiro episódio da nossa série, onde eu vou trazer uma notícia que provavelmente vai ser a tônica de outras notícias que eu pretendo trazer aqui no canal, e que também é algo que repercutiu bastante aí na casa dos brasileiros, aí nos lares brasileiros, que os donos e donas de casa não param de falar, só se fala em outra coisa nos lares brasileiros, que é a falência da Tupperware. Isso mesmo, Tupperware é aquela que tem os potinhos extremamente caros e extremamente supervalorizados, pediu recuperação judicial depois de 82 anos no mercado, então mesmo vendendo potinho caro, a empresa deu conta de falir. Então, só lendo aqui a matéria rapidinho, as ações da empresa caíram 74,5% no ano e a dívida ultrapassou US$ 1 bilhão. Então, a Tupperware, que entrou com pedido de recuperação judicial, devido ao acúmulo de dívidas proveniente da queda nas vendas e intensificação da concorrência, situação que enfrentava havia anos. Acho que aqui já é um primeiro ponto bacana para a gente comentar, é que a Tupperware não tinha um diferencial, né? Não tinha uma barreira de entrada muito grande. Até tinha o diferencial, a qualidade do produto, o nome, a razoável ali, diversificação de produtos, mas no final das contas era um pote de plástico ali, um pote de um material específico que poderia ser facilmente replicado a custos muito mais baixos. E ainda tem um outro ponto aqui que é o modelo de negócio da empresa que eu quero comentar um pouco depois. Mas só continuando aqui na notícia, a empresa que possui ações na bolsa americana, claro, declarou ter entre 500 milhões e US$ 1 bilhão de ativo, enquanto seus passivos variavam de 1 bilhão a 10 bilhões. Aí uma variação fina, né? Uma leve é, um range aí um pouco pequeno entre 1 bilhão e 10 bilhões. A empresa não sabe muito bem aí qual número que é o de verdade. E basicamente ela pediu ali o Chapter 11, ali o capítulo 11, que é basicamente a lei de falência dos Estados Unidos, que é o que a gente tem aqui também, que é a nossa lei de recuperação judicial. Então, este processo tem o objetivo de nos fornecer flexibilidade essencial à medida que buscamos alternativas estratégicas para dar suporte à nossa transformação em uma empresa digital first, liderada por tecnologia. Basicamente, eles querem parar de vender via livrinho, via representante e começar a vender na internet, o que eles não conseguiram e é praticamente o motivo da ruína deles, que é o que eu falei, o business plan, o modelo de negócio da empresa é ultrapassado, não se adequou aos tempos atuais, aos tempos modernos. A empresa teve que pegar dívida para sobreviver e assim como toda empresa de varejo ou quase toda empresa de varejo, varejo quebra e não foi diferente com a Tupperware. Algo que vocês vão ter que se acostumar um pouco aqui. Quando eu falo que quebra, não quer dizer que a empresa sumiu, amanhã ela não existe mais. Basicamente quer dizer que ela está encaminhada para tudo ir para o ralo. Então, quando eu falar quebre, levem com um pouco de ironia e um pouco de exagero. Só quer dizer que a empresa realmente não está muito bem das pernas. Então, acho que aqui não tem mais nada de muito relevante. Ah, sim, por meses a companhia tentou negociar ali com credores para administrar uma dívida que ultrapassa US$ 700 milhões. Então, daqueles 1 bilhão de dívida que eles afirmaram ter, 700 milhões desse valor é da parte circulante, então é a dívida de curto prazo da empresa. E é praticamente o que quebra a empresa é você ter dívida de curto prazo. Se você tem uma dívida de longo prazo e você consegue de alguma forma gerar algum caixa, a empresa vai sobrevivendo como um zumbi ali, vai sobrevivendo por aparelhos, mas pelo menos ela consegue e vai tocando as coisas. Agora, quando a dívida é de curto prazo, ela vai ser executada, você tem ali que pagar algo com dinheiro que você não tem, e aí ou você toma mais dívida para pagar, ou você basicamente pede proteção, aí você entra com o Chapter 11, porque se você já deve 700 milhões e você está falando que você não vai pagar, muito dificilmente outros bancos vão te emprestar mais 700 milhões para você pagar 700 milhões e entrar numa bola de neve de dívida. Então, acho que é uma notícia bastante didática para a gente trazer por aqui. Cara, empresas quebram, empresas gigantes quebram, e é um problema assim, não é só nos Estados Unidos, na verdade a gente vê muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos, mas eu acho que a gente vai começar a ver muito mais isso acontecendo muito mais ao redor do mundo, porque a gente passou por um momento ali de dinheiro muito barato, depois pandemia e aí estímulos de recuperação da pandemia, e as empresas acabaram virando grandes zumbis ali, cheia de dinheiro, cheia de dívida lá dentro, né, cheia de passivo, e
a maioria não conseguiu se reinventar, a maioria não conseguiu tocar o negócio de forma financeiramente é, parcimoniosa. Então a gente vai começar a ver mais dessas notícias por aqui. Deve ser a tendência aí talvez de uns próximos anos, conforme os mercados forem se ajustando, porque apesar de já ter passado a pandemia, já tem um tempo, né, ali a pior parte da pandemia, acho que quando aconteceu as maiores loucuras financeiras aconteceram, tem um pouco de delay, né, tem um pouco de atraso entre o mercado realmente, as coisas acontecerem no mercado e elas realmente se refletirem nos balanços e na saúde financeira das companhias. Então é uma empresa de 80 e poucos anos, a gente tinha visto aqui em cima, né? Empresa de 82 anos, milenar, todo mundo conhece Tupperware, todo mundo gosta, praticamente todo mundo deve ter uma dessa em casa, e mesmo assim, por não conseguir se adequar, por não conseguir controlar a sua dívida, a companhia teve que pedir recuperação judicial. Então, eu entendo que é um tema que a gente vai trazer bastante por aqui, sim, porque isso deve acontecer com outras empresas e é algo que tem que ficar de olho, é algo que vale a pena levar em consideração na hora de vocês investirem. Lembrando que nada aqui é uma recomendação de investimento, a ideia é mesmo trazer algumas notícias, informar e eu dar um pouco da minha visão do que está acontecendo, das notícias em si, etc. E a gente se entreter um pouco, apesar da notícia da Tupperware não ter nenhum entretenimento, a minha empresa quebrando. Acho que vale a pena para a gente entender que, independente do tamanho da empresa, independente da história da empresa, tudo pode acontecer, todos estão suscetíveis a esse tipo de acontecimento. Então fiquem de olho aí, cuidado com as empresas que vocês têm dentro da casa de vocês, com os produtos que você tem dentro da casa de vocês. E se elas tiverem ação na bolsa, se elas forem negociadas em qualquer bolsa de qualquer parte do mundo, deem uma olhada. Às vezes vocês podem descobrir aí qual que vai ser a próxima manchete, qual que vai ser a próxima capa de revista, ou não, né? Às vezes vocês descubram também qual que pode ser o próximo grande investimento. Isso já aconteceu mais de uma vez no mundo, onde pessoas olharam para produtos que elas tinham dentro de casa e acharam que aquilo poderia ser uma boa tese de investimento, compraram ações e o investimento deu certo também. Tem algumas histórias ali. Aconteceu nos Estados Unidos, é uma história bem emblemática lá, eu posso trazer aqui no canal também. Mas acho que, bom, por hoje era isso. A ideia era só trazer aqui uma primeira notícia. A gente ainda está, claramente, aqui, eu e a produção, né, que é composta por eu, mim e eu mesmo. Ainda estamos adequando aqui o tom, ainda estamos adequando o roteiro. Na verdade, não tem roteiro nenhum, eu só abri a notícia e decidi falar. E a ideia é trazer mais desses e ao longo dos tempos aí melhorando, trazendo algo um pouco mais organizado. Mas a ideia era realmente só trazer esse assunto, esperar aproveitar enquanto ele está quente, porque só se fala em outra coisa nos lares brasileiros. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém estiver assistindo esse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo se você quiser que eu fale sobre alguma ação, sobre alguma notícia em geral. Se tiver alguma recomendação de notícia aí, engraçada, peculiar, interessante do mercado financeiro, que eu pretendo trazer aqui nos outros vídeos. E não se esqueçam, se inscreva aqui no canal, que a ideia é, lógico, melhorar, trazer roteiro, etc. Realmente só queria trazer o primeiro vídeo oficial do canal com essa notícia aí bombástica da falência da Tupperware. Então é isso, pessoal. Obrigado e tchau, tchau.